Olá, pessoal. Aqui é a Miri, professora de redação, e eu tô aqui para te dar algumas dicas importantes para a prova de segunda fase do vestibular UFO, prova de redação. E aí você deve estar pensando, nossa, Miri, mas é muito gênero textual. Verdade. A gente tem relato, notícia, resumo, texto de opinião, editorial, carta de solicitação, carta de reclamação, carta aberta, perfil, resenha, relatório e texto de divulgação científica. Então, realmente é bastante gênero, mas por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? Ainda dá tempo? Então, primeiro, calma, tranquilidade. Uma dica super importante é você avaliar as provas anteriores. Então, pegue aí as últimas provas do vestibular da UF e veja quais gêneros são aqueles que mais aparecem na prova. E claro, você está acostumado a escrever texto dissertativo. Texto dissertativo é argumentação, então é muito importante que você considere esse conhecimento que você já tem, essa premissa de conceitos, para que aí você possa fazer a melhor escolha. Para começar, importante, no dia da prova, leia as orientações gerais, porque nessas orientações você tem caminhos importantes que devem ser seguidos, referentes ao título, à assinatura, então a gente não pode deixar de ler, certo? Você vai ter lá situação A e situação B. Você vai escolher conforme o gênero com aquele perfil que você gosta mais, aquele gênero que te dá mais tranquilidade, para escrita e execução do texto, certo? Então vamos pensar, Miri, se cai situação A, texto de opinião, e situação B, relato. Pensa comigo, texto de opinião é argumentação, relato é narração. Qual você tem mais habilidade? Certamente a argumentação, então é texto de opinião. Mire, e se eu tiver muita sorte e vem um editorial e uma carta aberta? Editorial, argumentação. Carta aberta, argumentação. Aí você vai pensar. Editorial tem quantas características? Eu me lembro de todas? Sim, eu me lembro. Ótimo. Carta aberta, eu me lembro de todas? Eu me lembro, mas a carta aberta tem mais características. Então, editorial. Então, tudo depende de calma para escolher e planejar. E claro, a gente tem gêneros que caem com mais incidência, que aparecem, né, tem uma presença mais forte nessa prova ao longo dos anos. Por exemplo, o texto de opinião. Texto de opinião, você sabe que quem escreve é um especialista no assunto. É um texto que tem título, nesse título você pode marcar o tema e a sua opinião. Por exemplo, um texto de opinião sobre o uso da tecnologia em sala de aula. Título, tecnologia em sala de aula, 2 pontos. Importante ferramenta para o futuro. Ó, ficou legal, não ficou? Além do título, as marcas de primeira pessoa do singular em todos os parágrafos, essas marcas são necessárias e importantíssimas no texto de opinião. Creio, vejo, noto, atesto, acredito, reitero, reafirmo, pelo menos uma vez por parágrafo. E claro, a gente tem a máscara de especialista. Eu, como professora, médica, psicóloga, assistente social, essa máscara, uma vez no texto, já é suficiente. E no finalzinho, vamos pensar que você terminou o texto na linha 28. Você vai saltar a linha 29 e assinar na linha 30. Mas, não pode assinar seu nome, não. A assinatura que a UFO coloca aí nos últimos anos, José ou Josefa. Então, título, primeira pessoa do singular em todos os parágrafos, máscara pelo menos uma vez no texto e assinatura. E claro que você pode usar dados do texto motivador, ideias, fatos que vão ali contribuir, né, para a sua argumentação, sem copiar, se você usar que seja, então, paráfrase, certo? Então, o texto de opinião maravilhoso, o texto de opinião a gente tem notas altíssimas, né? Lembrando que essa prova da UFO vale 80 pontos. E todos os gêneros, não importa qual, você tem que escrever no mínimo 25 linhas. Mire, mas e se vier o editorial? O editorial é maravilhoso, né? Editorial, texto jornalístico que representa a opinião de um veículo de comunicação. O título, igualzinho do texto de opinião, serve, tá bom? Agora,
No texto de opinião, você usou a primeira pessoa do singular. No editorial, terceira pessoa. Acredita-se, nota-se, certo? E, claro, a máscara. A máscara do editorial é uma máscara importante que determine que aquele texto ele é resultado da opinião de um veículo de comunicação. Então, este veículo de comunicação considera, às vezes pode ser um jornal, este jornal considera, esta revista. Teve uma vez que a UFO pediu o seguinte, que o editorial seria publicado no portal virtual de uma ONG. Então, lá na sua introdução, às vezes você vai colocar logo, este portal virtual de uma ONG considera que... Então, editorial, título, terceira pessoa e a máscara do veículo de comunicação pelo menos uma vez, certo? Miri, além do texto de opinião e do editorial, tem mais algum que você acha massa para a gente colocar, que você acha legal? Então, a gente tem as cartas. E você sabia que carta é, sem dúvida, o gênero preferido da UFO. Afinal, todo ano essa carta aparece. E pode ser carta de solicitação, carta de reclamação ou carta aberta. Carta de solicitação e de reclamação, a estrutura é a mesma. O que muda é a intencionalidade, o foco. Né? Na de solicitação, você solicita. Nossa, Miri, eu sei. Mas é óbvio mesmo e você tem que deixar isso escrito. Tem que deixar lá bonitinho. Gostaria de solicitar. A carta de reclamação você reclama. A carta aberta, a gente fala dela daqui a pouquinho. Lembra que solicitação e reclamação, a estrutura é a mesma, não tem título. E você tem que colocar na linha 1, local e data. Então, colocar Uberlândia, a data do dia da prova, ponto final. Saltou linha, vem o vocativo. Né? Se for, por exemplo, uma carta para um ministro, excelentíssimo ministro da Educação, se for uma carta para a Agência Nacional de Saúde, a Agência Nacional de Saúde, vírgula, aí a gente vai para o texto. No texto, a gente tem que ter uma marquinha de primeira pessoa por parágrafo. Creio, vejo, noto, acredito, assim como é o texto de opinião, lembra? A gente tem que ter também, pelo menos uma vez no texto, a máscara de especialista, como médico, como professora, certo? E tem que ter a alma da carta. Miri, o que é a alma da carta? Interlocução. Chamar a pessoa para quem você está escrevendo. Então, se você está escrevendo para o ministro da Educação, lá no D1 você vai colocar, a princípio, noto, senhor ministro, chama o ministro. No D2, ademais, reconheço, vossa excelência, a importância disso e disso. Na conclusão, portanto, reitero a minha solicitação ao senhor ministro. Se for por um lugar, a mesma coisa, referência. Em todos os parágrafos, introdução, D1, D2 e conclusão, tem que ter a interlocução, que é chamar a pessoa para quem você escreve a carta, ou se referir ao local, né, ao lugar para onde você está mandando essa carta, né, caso seja uma escola, uma agência, um ministério, e aí vai. Terminei a carta, vamos pensar que você terminou a carta na linha 28? Você salta 29 e escreve o que na 30? Respeitosamente, vírgula. Salta 31 e escreve o que na 32? Assinatura. José ou Josefa, certo? Bonitinho. Então, o que tem que ter na carta de solicitação ou de reclamação? Não tem título. Tem primeira pessoa do singular, tem interlocução, tem máscara. E você tem que lembrar daqueles detalhezinhos. Local e data, vocativo, despedida e assinatura. Miri, a carta aberta. A carta aberta é muito parecida com essa carta de reclamação e solicitação. A grande diferença é que a carta aberta tem título. Então, lá no lugar do título, você vai colocar carta aberta ao ministro da Educação. Carta aberta à sociedade brasileira. E é muito importante, se couber, que você coloque sobre o quê? Carta aberta à sociedade brasileira sobre a importância da educação. Logo depois você começa o texto na linha 1, primeira pessoa, interlocução, máscara, mesma coisa. Terminou o texto na linha 28? Salta 29, respeitosamente na 30, salta 31 e na 32, José ou Josefa. Então, carta aberta, título, primeira pessoa, interlocução, máscara. E aqueles detalhezinhos, despedida e assinatura, certo? Muito tranquilo.
Mire, se cair em outros gêneros, resumo, você sabe, é síntese em terceira pessoa, relato é contar uma história em primeira ou terceira pessoa que tem uma função social, certo? Notícia é informar sobre algo em terceira pessoa. E a gente tem, claro, aqueles gêneros que nunca caíram, perfil, que é você traçar o perfil de um indivíduo ou de uma categoria, relatório, que é fazer um relato de algum evento, alguma aula que ocorreu, contando de forma técnica o que foi ocorrido, o que houve ali. Resenha, uma crítica sobre uma música, sobre um poema, quem sabe, uma resenha sobre uma obra literária. E texto de divulgação científica é você trazer a ciência e o jornalismo juntinhos. A importância das atividades físicas para a saúde. Cientificamente, como funciona isso? E informar de uma maneira que as pessoas entendam. Mas aí, é claro, se texto de opinião, editorial e cartas caem mais, a gente espera que eles apareçam desta vez também. Lembra, qual é o primeiro passo? É a melhor escolha. E a melhor escolha depende da sua habilidade com cada gênero. Uma coisa eu já te falo, tenha calma, tranquilidade, leia o comando, interprete com muito cuidado, planeje seu texto, escreva, leia antes de entregar e, claro, a redação, ela vem primeiro, faça primeiro. Eu tenho certeza de que vai dar tudo certo, em breve a gente vai comemorar muito a sua aprovação e, claro, com um notão na redação. Então, que venha a segunda fase UF, porque nós estamos muito preparados e vamos comemorar demais. Muita aprovação, muita nota maravilhosa, e aí é só felicidade. E é claro que tá tudo bem. Um beijinho da Miri, excelente prova. Olá, estudantes. Meu nome é Bruno, sou professor de literatura do Colégio Nacional. É incomensurável a satisfação de estar aqui, podendo compartilhar com vocês desse instante do tempo. Espero que as energias cósmicas do universo possam abençoar esse nosso momento e proporcionar muita fruição intelectual agora, nesse nosso momento de dicas do vestibular UFO, segunda fase, literatura, né? Vamos lá então, vamos lá, estudantes, né, para essa segunda fase agora, né? Vamos lá. Primeira dica aí, obviamente, já que estamos na iminência da prova, é justamente fazer todas as questões. Então é importante o estudante ele saber, né, dessa necessidade de não deixar questões em aberto, questões sem nenhum tipo de resposta, né? Outra questão importante é a gente destruir, né, desconstruir aquele mito de que, né, se você escrever muito, você vai ganhar nota na prova de literatura. Não é bem assim. É importante fazer uma resposta direta, objetiva. É importante, inclusive, rememorar você, estudante, que não haverá muito tempo, né? Você provavelmente vai ter que escrever direto na folha resposta e o mais importante, essa dica aqui, ó, não haverá tempo para você fazer uma revisão nas suas respostas. Por isso, é importante responder de uma forma objetiva, direta, né? E, obviamente, evitar aquele contexto de, né, apresentação simples do enredo, né? Lembrando que o mais importante agora é, de fato, respeitar o comando da questão. Beleza? Vamos lá, então, começar as nossas dicas de hoje com o livro Coral e Outros Poemas da grande escritora portuguesa, né, Sofia de Mello Andressen, né? E aí é importante a gente falar do Coral e Outros Poemas, né, da Sofia, destacando principalmente para vocês a temática mitológica, sem dúvida nenhuma. Nesta próxima edição da segunda fase UFO, essa temática ela terá grandes chances de se apresentar agora, né? Lembrando que quando nós falamos dessa temática mitológica, é importante destacar a presença, principalmente, olha essa dica aí, estudantes, principalmente, né, da grande obra, né, ou melhor, do grande mito de Baco. É importante, inclusive, ressaltar para você que ela utiliza as duas nomenclaturas,
tanto a nomenclatura helenística, grega, né? Então nós teremos aí Dionísio, quanto a nomenclatura romana, então nós teremos aí Baco, né? Sem dúvida, um dos grandes protagonistas da obra da Sofia de Mello Andersen, nesse universo da mitologia, é a figura de Baco. Importante, inclusive, destacar, né, em relação a Baco, sempre a referência ao vinho. Lembrando que o vinho, ele não nos é apresentado apenas como um líquido, né, um líquido para se entorpecer. Muito pelo contrário, o vinho é apresentado como uma lógica de conexão divina, né? Então, o vinho é justamente o caminho, obviamente, de relação entre o sagrado e o humano, né? Muito importante destacar também a presença do deus Apolo, tá? Né? Sem dúvida, Baco e Apolo serão ali os protagonistas desse universo mitológico apresentado em coral e outros poemas pela poetisa portuguesa Sofia de Mello Andersen, tá? Então, destacar no caso de Apolo a ideia da beleza. É importante sempre ressaltar que na obra de Sofia de Mello Andersen, né, a figura de Apolo passa a ser uma representação da essência do belo. Então, Apolo estará em tudo aquilo que a Sofia de Mello Andersen interpreta como algo belo. Uma simples vaga do mar, uma simples brisa marinha. Então, tudo aquilo que a Sofia de Mello Andersen ela considera como belo, ela vai associar a figura de Apolo. Outra dica muito importante, estudantes, é a dica de que sempre haverá nos poemas e nos textos que fazem referência a Apolo expressões típicas daquele discurso apolíneo, né? Da famosa beleza apolínea. Então, palavras como pureza, palavras como equilíbrio, palavras como harmonia serão palavras presentes e que vão orbitar com total certeza essas referências que serão feitas ao grande deus Apolo. Além de Baco e de Apolo, é importante também destacar a presença do mito de Orfeu e Eurídice, né? Lembrando que, nesse caso, a Sofia de Mello Andersen ela vai estar querendo discutir a impossibilidade da concretização amorosa. É importante destacar que este mito é utilizado no livro para fazer justamente essa referência a questões vinculadas à temática do amor impossível, né? Lembrando que o mito claramente discute essa impossibilidade da concretização amorosa. Outro tema super importante na obra Coral e Outros Poemas, e que tem grande chance de estar agora nessa próxima edição do Vestibular UFO segunda fase, é sem dúvida o tema da liberdade, né? Tema esse que está diretamente associado àquele eixo temático do livro, que é o eixo social, né? Então, lá em Coral e Outros Poemas, nós teremos essa referência a uma temática social. E agora vai uma dica para você aí, meu querido estudante aqui do Colégio Nacional, uma grande dica para você. Nós teremos nessa próxima edição, caso venha a ser trabalhado esse eixo temático social, o poema Liberdade, né? Muito importante ressaltar que haverá poemas, né, nessa parte social, e destaque para o poema Liberdade, que vão fazer claramente referência ao fim do regime salazarista lá em Portugal e à reestruturação de uma democracia. Em 1974, nós teremos em Portugal a famosa Revolução dos Cravos, né? Revolução esta que vai reestabelecer a democracia frente a um longo período marcado pelo governo autoritário de Salazar. Então é muito interessante que
essas referências históricas, elas serão muito importantes para você, estudante, responder essa questão, beleza? Então, sem dúvida, nós teremos nessa segunda fase UFO, obviamente, questões envolvendo coral e outros poemas. E sem dúvida, pode sim se apresentar para você essa temática social, e se ela aparecer, com total certeza teremos o poema Liberdade, poema que acaba fazendo essas referências históricas de Portugal. Então, você, estudante, fique atento com esse tema, tá? Continuando, né? Nós também, dentro ainda desse livro Coral e Outros Poemas, teremos a questão, sem dúvida, né, do tema do mar. Né? Lembra que uma das principais temáticas desse livro Coral e Outros Poemas é esta íntima relação da Sofia de Mello Anderson com o mar, né? Com a natureza. É muito importante você entender que a relação que a Sofia ela mantém com o mar é uma relação de cumplicidade, uma relação em que o mar acaba sendo um elemento que estimula a autorreflexão, né? A tomada de consciência, né? Então é muito importante ressaltar que o mar é sim, na obra da Sofia de Mello Anderson, um estimulante à reflexão, às elocubrações filosóficas, né? Então é muito interessante ressaltar que a figura do mar, ela não só é uma figura presente do ponto de vista da descrição de belas paisagens marítimas, mas principalmente o mar, ele se apresenta também de uma forma simbólica como um grande estimulante às elocubrações, aos pensamentos, às reflexões, principalmente a avaliação interna, a autoavaliação interna, né, do próprio eu lírico. Outra questão que se destaca em relação ao tema do mar, e isso você tem que colocar aí na sua resposta, é essa relação de profunda e de extrema intimidade de eu lírico, obviamente do eu lírico da Sofia de Mello Anderson, com o ambiente do mar. Outra questão importante, já que a gente estava falando no início de mitologia, é que a beleza marítima também estará associada à figura de Apolo. Lembra que na obra, Apolo é uma espécie de essência da beleza, tá? Ó, e aí, continuando, é importante também destacar que o mar é um tema extremamente tradicional e presente durante toda a trajetória da literatura portuguesa, né? Então, a Sofia de Mello Anderson, ao retomar esse tema do mar, ela obviamente resgata toda uma tradição portuguesa de fazer uma referência a esse tema, né? Lembrando que escritores que são citados no livro Camões e Fernando Pessoa são escritores também marcados por essa presença da temática marinha. Então, uma dica aí para você, estudante. Muito importante ressaltar que, caso venha cair essa temática do mar, é muito importante você fazer essa referência de que trata-se de um tema extremamente tradicional e importante da língua portuguesa, ou da literatura de língua portuguesa, e o mais importante, né, é destacar, né, que o mar ele estará diretamente relacionado à obra de outros escritores clássicos portugueses que serão citados e referenciados em Coral e Outros Poemas. Estou falando com destaque para o grande poeta português renascentista Camões, escritor de Os Lusíadas, e o grande poeta modernista português Fernando Pessoa, né? Principalmente em referência ao seu livro Mensagem, né? Lembrando que tanto Os Lusíadas quanto Mensagem são livros que colocam o tema do mar
como um tema central, né? Como um tema principal. Beleza? Continuando aí as nossas dicas, a gente também vai falar de um outro texto que a gente espera agora nessa segunda fase. Um outro texto super importante é o famoso diário da nossa querida Carolina Maria de Jesus, né? Sem dúvida, uma das obras mais acertadas agora, né, selecionadas para esse vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, né? Então, nós temos aí um resgate do ostracismo literário dessa grande escritora brasileira, né, nascida aqui em Minas Gerais, né, nascida no Triângulo Mineiro, aqui na pequena cidade de Sacramento, a minha querida Carolina Maria de Jesus, escritora do famoso diário Quarto de Despejo e também do livro selecionado agora para o vestibular UFO 2025 e que provavelmente vai estar agora nessa prova de segunda fase, o diário Casa de Alvenaria, Osasco, volume 1. O que vai cair no Casa de Alvenaria? Dica para você, estudante do Colégio Nacional. Aqui, estudante do Colégio Nacional. Super importante você tomar cuidado com a temática da relação com Audálio Dantas. Lembra que o Audálio Dantas é o jornalista que vai descobrir ali a Sofia na famosa favela do Canindé. E é ele que tem acesso inicial ao Diário de Carolina, que vai acabar se transformando no famoso texto Quarto de Despejo, né? Então é importante ressaltar que Casa de Alvenaria retrata justamente esse momento em que a Carolina Maria de Jesus ela deixa, né, seu pequeno barracão na favela do Canindé e se muda para um quartinho de fundos na casa do Antônio Soeiro Cabral, lá em Osasco, né? Esse Antônio Soeiro Cabral é um cara que aparece ali após o contexto de publicação de Carolina Maria de Jesus do Quarto de Despejo e oferece para ela, né, esse quartinho de fundos lá na sua casa em Osasco. Então é muito interessante a gente ver que nesse primeiro momento ali do Casa de Alvenaria, a gente tem algumas referências ao Antônio Soeiro Cabral, mas principalmente ao jornalista Audálio Dantas, né? O jornalista que, como já vos disse, foi aquela pessoa que descobriu a obra da Carolina Maria de Jesus. Mas é muito importante ressaltar que durante essa primeira parte de Casa de Alvenaria, volume 1, Osasco, né, nós temos ali vários momentos em que essa relação de Carolina com Audálio ela passa a ser uma relação mais conflituosa. Em vários momentos, né, a Carolina ela acusa o Audálio, né, de manipulação, de dominação, né? Não à toa ela faz ali em determinados contextos referências à escravidão e à necessidade de se libertar, né, desse domínio do Audálio Dantas. Mas, né, é muito importante também ressaltar que essa relação é ambígua, porque ao mesmo tempo em que a Carolina ela critica e muitas vezes, né, ela faz referência a essa presença marcante do Audálio Dantas, né, em sua vida, principalmente em sua vida financeira, é importante também ressaltar que a Carolina ela tem sim uma certa dependência para com o Audálio. Então, é uma relação extremamente ambígua, né, de amor e ódio. E isso pode ser algo agora, né, discutido nessa próxima edição do vestibular, né? Mas agora aí também há outros temas importantes, né? Lembrando que o livro cai agora em 2025 pela primeira vez e nós tivemos apenas uma abordagem extremamente, né, geral, diria até um pouco obtusa
na primeira fase, né? Eu acho que o livro ele poderia ter sido mais explorado na primeira fase, mas a questão que acabou cobrando ali o Casa de Alvenaria Volume 1 foi uma questão, né, voltada para temáticas mais gerais, né? Então eu acredito que nessa segunda fase pode cair então a relação com Audálio Dantas e uma outra questão importante, a questão do diário, né? Essa discussão sobre o que é o diário, né? Ressaltando principalmente as lógicas de repetição, né? Lembrando que nessa edição selecionada pela UFO, é uma edição da Companhia de Letras, onde você não tem mais aqueles cortes feitos na primeira edição pelo Audálio Dantas. Então agora nós temos acesso ao texto integral da Carolina. Isso, obviamente, gera ali também muitas redundâncias. Um detalhe super importante é você lembrar que a todo momento o diário ele começa ali de manhã, onde ela vai fazer coisas triviais e cotidianas, como fazer o café, preparar os filhos, né, arrumar a comida, limpar a casa. Então essas lógicas cotidianas, elas passam a ser repetidas, né, no diário, e isso é interessante porque nas edições e nas publicações anteriores, essas lógicas eram recortadas, retiradas, algo que não acontece nessa edição. Outra questão que chama a atenção nessa edição selecionada pela UFO é a manutenção, como eu já disse, do texto integral da Carolina. Sendo assim, nós teremos a apresentação de um tema que pode cair nessa próxima prova de segunda fase, agora domingo, meninos. O que a gente tem agora nessa de possibilidade para essa prova agora de domingo? A gente tem aí uma dica para você, estudante do Colégio Nacional. Você com certeza já ouviu falar nas nossas aulas do famoso Petruguês, né? O Petruguês, né? O Petruguês, uma referência a essa ideia de uma, vamos dizer, variante linguística que atende os anseios de expressão das classes mais populares, principalmente, né, de figuras, né, marginalizadas de nossa sociedade, como a mulher negra favelada, a minha querida Carolina Maria de Jesus. Então é muito interessante que essa discussão sobre uma língua, né, que atendesse às expressividades das classes mais baixas de nossa sociedade, inclusive trazendo expressões claramente ligadas à ancestralidade africana. Então é muito interessante que a preservação do texto original mantido agora nessa edição da Companhia das Letras, né, acaba trabalhando também essa ideia de uma língua, uma variante linguística especial, o português, né, que é essa variante que acaba, né, dando ali expressividade não só à Carolina, mas a todas as figuras negras e descapitalizadas de nossa sociedade, né? Então é muito interessante que você passa a ter na obra da Carolina, né, a contribuição milionária de todos os erros, né? Então aqueles outrora interpretados como simples erros ortográficos, agora passa a ser interpretado, né, como uma nova variante linguística, o português, que tem aqui essa função de atender os anseios de expressão dessas classes mais marginalizadas e descapitalizadas de nossa sociedade. Então é muito interessante que a linguagem e esta variante linguística, né, ela passa a atender essa lógica de expressividade dos mais pobres. Então, quer dizer, passa a ser uma variante claramente que simboliza, né, essa questão social, né, que simboliza essa lógica social, não só social, mas também racial, lembrando que essa linguagem, essa variante linguística, ela vai claramente trazer expressões que estarão
diretamente ligados à ancestralidade africana. Por isso o termo português, né? Por isso o termo português, né, que tem muita chance de estar nessa próxima edição do vestibular UFO 2025, segunda fase, tá? Outro conceito ainda ligado aí ao texto da Carolina Maria de Jesus é, sem dúvida, o conceito de sala de visita, né? O que é sala de visita e quarto de despejo? É importante lembrar que na obra da Carolina a gente vai ter uma sociologia pessoal dela, né? Onde ela acaba criando nomenclaturas para definir os espaços sociais da cidade. Então você tem uma divisão urbana por parte da obra da Carolina Maria de Jesus, né, que acaba também sendo uma divisão social. E aí ela define, nesse momento agora, de Casa de Alvenaria, volume 1, Osasco, que ao sair da favela, classificada por ela como quarto de despejo, e ao ir morar em uma casa de alvenaria, ela está saindo do quarto de despejo, aonde nós temos a favela, e indo para aquilo que ela classifica como sala de visita, né? Então, sala de visita seria justamente esse espaço mais urbanizado, esse espaço em que a Carolina passa a conviver não só com figuras da classe média, mas inclusive com, né, figuras de altas classes, ou melhor, de classes mais abastadas de nossa sociedade. Então é muito interessante que ela classifica como sala de visita esse espaço urbano, né, ligado ali, né, à classe média e às classes mais abastadas de nossa sociedade. Então, uma dica para você, estudante: muita atenção a esse tema, a definição do que é quarto de despejo. Lembrar que está diretamente ligada aí a esse espaço, né, da favela do Canindé, e sala de visitas, representando claramente esse momento em que a Carolina Maria de Jesus ela sai da favela e se direciona justamente para esse espaço mais urbanizado, esse espaço ali nos fundos da casa do Antônio Soeiro Cabral, naquele quartinho que ela vai morar lá em Osasco, né? E aí, meninos, só para a gente continuar, a gente também tem outras possibilidades de questão. A gente tem, por exemplo, o romance Caraíba, né? Um texto que nunca caiu na segunda fase. E o que a gente pode esperar caso venha acontecer o Caraíba na segunda fase? A gente pode esperar, sem dúvida, aquela discussão que a gente já espera há um tempo. Qual a diferença entre a literatura indígena e a literatura indianista, né? Você, estudante, tem que saber definir que a literatura indígena é essa literatura, né, mais autêntica, produzida por silvícolas brasileiros, né, produzida pelos nossos próprios indígenas, né, pelos nossos povos originários. Então, essa literatura indígena, ela vai fazer uma apresentação mais verdadeira, uma apresentação mais autêntica, não apenas do nosso silvícola brasileiro, mas principalmente de sua cultura, de suas relações sociais, né? E a grande diferença com a literatura indianista, lembrar que a literatura indianista é aquela literatura criada, construída lá na primeira geração romântica. É importante lembrar que a primeira geração romântica, ela se dá a partir do ano de 1836 e ela se estende ali, né, por praticamente todo o período romântico, até meados de 1881, quando Machado de Assis publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, dando início ao realismo. Então, nesse período romântico, nós tivemos aí um formato literário extremamente marcante, que foi justamente a literatura indianista. Então, a literatura indianista, ela se difere, e aí está uma dica para você aí,
meu querido estudante, ela se difere da literatura indígena, tendo em vista que ela vai ser construída por homens, obviamente brancos, que estavam inseridos nesse contexto histórico pós-independência do Brasil, 1836, momento em que vivenciávamos essa necessidade de criar uma diferença entre a literatura brasileira e a literatura portuguesa. Lembrando que a literatura portuguesa e a literatura brasileira se apresentava por meio da mesma língua, a língua portuguesa. Então, os nossos escritores, obviamente, tentando individualizar a nossa literatura, vão criar a literatura indianista. Literatura esta que vai apresentar aí o Silvícola brasileiro de uma forma extremamente idealizada, muitas vezes, né, apresentando seus contextos culturais de uma forma equivocada, né? É importante ressaltar que a literatura indianista romântica, ela é, na verdade, produtora de diversos estereótipos, inclusive negativos, em relação ao Silvícola brasileiro e principalmente em relação à sua cultura. Então é muito importante destacar que a literatura indígena é uma literatura que cumpre essa função de quê? De fazer uma apresentação mais verdadeira, mais autêntica em relação à cultura e à própria realidade social desse Silvícola brasileiro, né? Então, super importante ressaltar que, caso venha cair nessa segunda fase o romance, né, indígena de Daniel Munduruku, o Caraíba, com certeza a pauta que vai ser discutida é essa diferença entre a literatura indígena e a literatura indianista, tá? E aí, saindo agora para o romance Sibila, da escritora portuguesa Augustina Bessa Luiz, é importante a gente citar aí um tema que até então ainda não foi apresentado nas edições anteriores, né? E toma aqui como pauta tanto a primeira fase quanto a segunda fase, né? Então, quando a gente pensa em edições de vestibulares anteriores, a gente já teve ali várias pautas em relação ao romance Sibila, mas ainda não caiu nada relacionado ao personagem Custódio, né? Então, para você aí, estudante, mais uma dica do vestibular UFO agora para essa segunda fase. Caso venha cair, sem dúvida, Sibila, a discussão que vai ser travada é uma discussão em relação ao personagem Custódio, né? Você deve rememorar que o personagem Custódio era um jovem ali que foi adotado pela personagem principal, Quina, né? E o mais importante é que ele mantém com a Quina uma relação um pouco ambígua, né? É interessante também destacar que o personagem Custódio acaba em determinados momentos rememorando Quina, né, da figura de seu pai. Outra questão importante é que quando Quina está ali na iminência da morte, né, o Custódio ele se aproxima dela claramente com intenções de ficar com a herança, principalmente a quinta da Vessada, mas, né, contrariando a tudo e a todos, Quina não deixa a Vessada para seu filho adotivo, o Custódio, né? E aqui a gente vê um elemento muito importante do romance, que é essa transferência, né, da casa da Vessada, da quinta da Vessada, apenas para alguém que também tinha o mesmo sangue da Quina, né? Então é por isso que, né, no lugar ali de dar a herança ou de deixar a herança para o seu filho adotivo Custódio, a Quina deixa como a herança a quinta da Vessada para sua sobrinha Germa, né? Há uma preocupação com essa transferência também, né, da casa da Vessada para a questão sanguínea, né? Então é muito interessante que no final do romance o personagem Custódio ele tem um final trágico, né?
extremamente abalado pelo fato de não ter sido colocado ali como principal herdeiro da Quinta da Veçada, ele comete suicídio no final, inclusive, né, morrendo de uma forma extremamente trágica, né? Então você tem ali uma tragédia, né, sinalizando o fim desse personagem tão importante do romance da escritora portuguesa Augustina Bessa Luiz, né? E aí vamos caminhando, né, segundo aí as nossas dicas, para agora o texto Invenção e Memória, né? Livro de contos da Lígia Fagundes Telles, né? Livro muito importante, pois faz justamente essa miscigenação, essa mistura entre elementos e contextos que estão diretamente relacionados à trajetória biográfica da escritora, como também associada a elementos ficcionais. Então, ela vai fazer uma mistura de questões biográficas, de vivências biográficas, com questões vinculadas, obviamente, à ficção. Inclusive, em alguns contos, né, essa ficção ela vai caminhar para a lógica do fantástico. Uma dica aí para você, estudante, né? Então, ela não só adiciona elementos ficcionais a esta estrutura biográfica, como ela, na verdade, coloca elementos ficcionais e principalmente destaque para as questões fantásticas, né, Bruno? O que são essas questões fantásticas? É justamente a apresentação de determinados acontecimentos que não podem ser explicados mediante a razão humana. E aí a nossa dica aqui para essa segunda fase é o conto A Dança com o Anjo, né? Justamente aquele conto em que ela acaba fazendo uma referência a seu tempo de juventude, né? Lembrar que nós teremos três tempos principais aqui da trajetória biográfica da Lígia sendo apresentados no livro. O primeiro tempo é o tempo da infância, lembra que já caiu lá na primeira fase, então vamos deixar esse tempo de infância um pouquinho para lá. Você tem o segundo tempo, que é o tempo da juventude, é isso que eu acredito que pode cair agora nessa segunda fase, domingo, e você tem o terceiro tempo, que é já da sua vida mais madura, né? A senhora Lígia Fagundes Telles. Então, quando a gente pega os 15 contos que compõem o Invenção e Memória, esses contos eles poderiam ser divididos entre esses três tempos: a infância, a juventude e a vida madura ali, né, da Lígia Fagundes Telles. E esses contextos serão, obviamente, associados a questões ficcionais, em alguns casos até mesmo fantásticas, né? Acontecimentos que não podem ser explicados mediante a razão humana. E é isso que acontece com A Dança com o Anjo, né? Minha dica aí para essa próxima edição do vestibular UFO segunda fase, né? Lembrar que nesse conto, né, o Dança com o Anjo, a gente tem aí como elemento principal a fase da juventude, e toda vez que aparece essa fase da juventude, a gente tem alguns elementos principais. A presença da mãe, né? A conservadora mãe, sempre ali preocupada com a perspectiva do casamento da filha. Nós teremos outro elemento que sempre aparece, é a referência ali ao contexto em que a Lígia Fagundes Telles estava fazendo faculdade de Direito lá na Faculdade de Direito de São Paulo, do Largo de São Francisco. Outra referência que sempre está presente, a referência histórica à Segunda Guerra Mundial e, obviamente, essa relação conflituosa com a mãe, lembrando que essa jovem sempre se apresenta como uma jovem progressista, uma jovem, né, extremamente, né, ligada ali a pautas feministas, em contrapartida com essa mãe extremamente conservadora e totalmente preocupada com o possível casamento
da filha, né? Um detalhe muito importante desse conto é justamente o elemento fantástico no final. Lembra que nós teremos como enredo a personagem vai participar de uma tradição, né, da Universidade da Faculdade de São Francisco, de Direito de São Francisco, que é a tradição da pendura, né? E ali na pendura, o que que a gente tem? Os estudantes, eles vão para um determinado lugar, vão beber e vão comer, e numa determinada hora prevista, todos irão embora sem pagar a conta, né? Então havia uma tradição na universidade de fazer o pendura e a filha, a Lígia, ela vai participar dessa festa e é salva no final por um personagem um pouco estranho, né? Um jovem aparece ali e acaba a salvando da festa, tirando ali nesse momento de convulsão. E aí é interessante, pois, no outro dia a gente fica sabendo que aquele jovem nem existiu. Então há uma possibilidade da não existência daquele jovem e ele ser, na verdade, um produto da mente fértil da nossa querida escritora Lígia Fagundes Telles, né? Mas é super importante ressaltar, então, esse contexto autobiográfico sendo associado não somente a elementos ficcionais, mas principalmente a conteúdos até mesmo fantásticos, aquilo que não pode ser explicado mediante a razão humana, como aquele jovem verdadeiramente existiu ou ele é simplesmente um anjo da guarda da escritora, né? E aí, para a gente finalizar, a gente vai falar um pouquinho também do Verdugo, né, da Hilda Hilst, né, a famosa peça de teatro da Hilda Hilst, e vamos falar também do Bom Dia, Camaradas. Esses textos, eles já caíram em outras edições na segunda fase. Então nós acreditamos que provavelmente eles não estarão presentes nessa próxima prova, mas, né, vamos falar aqui de temas que ainda não foram abordados. No caso ali do Verdugo, é importante destacar a questão da alegoria, meninos, né? Lembra que o Verdugo é uma peça alegórica escrita naquele contexto da ditadura militar, principalmente naquele contexto de endurecimento do ato institucional de número 5, ali no final de 69, início de 70, né? E um momento marcado, né, por um certo, vamos dizer, autoritarismo do governo, né, e da ditadura militar. Então, essa peça, ela tem como por objetivo principal uma crítica ao governo militar, mas não apenas à ditadura militar de 64. Ela, obviamente, faz referência a qualquer contexto autoritário. Então, se lá na segunda fase anterior eles associaram a peça ao nazismo, eles podem associar agora a questão do Estado Novo Getulista, ou também eles podem, de fato, fazer uma referência à relação com a ditadura militar. Então, toma cuidado aí numa possível, vamos dizer, referência à ditadura militar. Já no Bom Dia, Camaradas, para a gente finalizar o nosso diálogo de hoje, né, nós temos aí o tema do narrador, o narrador infantil, né? Então nós vamos ter essa presença de um narrador menino. E, obviamente, esse narrador menino, ele apresenta também em vários contextos falas ingênuas, né? Falas infantis. E essa ingenuidade, ela vai ser muito importante. Por quê? É a forma pela qual o escritor Onjak, escritor angolano de Bom Dia, Camaradas, vai estar ali fazendo uma crítica claramente indireta àquela estrutura militaresca, aquela estrutura também marcada pelo autoritarismo da sociedade pós-independente de Angola, né? A sociedade que se cria ali, uma sociedade marxista-leninista. Então é muito interessante que justamente essas falas ingênuas do menino, principalmente no contexto em que ele se encontra com a sua tia Eduarda, ela vinda lá de Portugal,
é, sem dúvida, essa temática, né, da crítica ao próprio sistema, à própria lógica de organização daquela sociedade marxista-leninista angolana. Um tema que eu quero ressaltar, e agora eu vou falar para você, estudante, que vai fazer essa segunda fase agora, é os famosos cartões de abastecimento, né? Quando ele faz ali uma referência aos cartões de abastecimento e aquela famosa cena no aeroporto, quando ele vai pegar a tia Dadá e impede que ela tire fotos, né? Você vê ali uma certa denúncia desse autoritarismo marcante nessas lógicas de organização marxista-leninista. Então é interessante que ele não faz uma crítica direta, mas ele usa desse subterfúgio do narrador infantil e de sua ingenuidade para fazer essa crítica. É isso, meninos. Eu tenho certeza que vocês vão fazer uma ótima prova. Estou aqui, né, transferindo as minhas energias positivas a vocês e espero que as energias cósmicas do universo abençoe todos vocês e proporcione você, estudante aí nessa segunda fase, muita fruição intelectual e ótimas respostas na prova de literatura. Vamos ficando por aqui. Desejo a todos vocês muito sucesso, porque o seu sucesso é o meu sucesso também. Abraço.